Exatamente. Eu acabei de questionar um dirigente do Flamengo sobre o pagamento dessa multa ao Flamengo e esse dirigente me garantiu que, até o momento, o Pix não caiu na conta do Flamengo. Valor de R$500 mil. O Corinthians só pode exercer a cláusula de compra prevista a partir do dia 10 de outubro se pagar esse valor também. Mas, por outro lado, pode ter um jogador de volta retornando e valorizado. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, né? Como a imprensa vem repercutindo o próximo jogo do Flamengo, que será no final de semana, e também a polêmica que ainda continua aí entre Flamengo e Corinthians. Isso porque até então o Corinthians não pagou a multa do Hugo, né? Hugo que é jogador do Flamengo, porém será comprado pelo Corinthians, mas como o Corinthians ainda não comprou, não chegou a data para o Corinthians comprar o Hugo em definitivo, eles teriam que pagar R$500 mil para que o goleiro jogasse contra o Flamengo. Pois bem, o Hugo foi lá, jogou, foi um grande destaque do Corinthians na partida, defendeu pra caramba ali, em especial aquela jogada da Arrascaeta com o Gerson, que saiu cara a cara com o goleiro. E aí o Corinthians teria que pagar ao Flamengo R$500 mil pelo Flamengo ter deixado o Hugo atuar contra a equipe, né? Então assim, o Corinthians ainda não pagou, tá uma confusão. O Corinthians vai dar um calote no Flamengo, não vai? O que tá acontecendo? O Vene explicou e também falou um pouco dos bastidores, do que esperar do Mengão para os próximos jogos. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. Muitas informações dos bastidores com Vene Casagrande, e o link do programa SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Tá vivo? Bom, não tá com tatuagem, trouxe um tigre? O companheiro tá ali, né? Tá ali, ele veio, eu fiz a investigação completa. Ah, é? Não tem tatuagem no rosto, o dente tá inteiro. Tudo certo. Tá tudo certo. Eu cuido muito bem. Ele tá sem microfone. Ô, gente, que loucura. Esse programa é uma zona. Que momento, hein? Esse programa é uma zona. Olha Eita. aqui, ó, o Flamengo tá se preparando pra enfrentar o Bahia, esse jogo pelo Brasileiro, tá? Ah, tá. A luta pelo título ainda é um objetivo aí. Isso foi falado, verbalizado, não é mesmo, Vene Casagrande? Pois é. Na volta, o Vene também vai trazer algumas informações, como CBF pagando o salário do Pedro. Corinthians não pagando. Na volta a gente fala disso. Corinthians não pagando é Esperança normal. renovada e uma nova missão para o Flamengo de Felipe Luiz. Agora pelo Campeonato Brasileiro. O novo treinador está acompanhando tudo de perto do time, desde a academia até a corridinha com os atletas. Felipe Luiz tem ainda trabalhado uma parte importante no elenco, a motivação e o espírito de vitória. Após a eliminação na Libertadores, os rubro-negros começaram a focar na Copa do Brasil. Mas com a vinda de Felipe Luiz, os objetivos são diferentes. Isso porque para o novo comandante ainda existe chance pelo brasileiro. Quem não acredita não é Flamengo, né? Vamos bem dizer assim. Nós jogamos todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato, porém sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição e provavelmente vamos entrar em campo para vencer. O Flamengo está em quarto lugar no Brasileiro com 9 pontos a menos do que o Botafogo, líder da competição, e ainda tem um jogo a menos. Mas para a equipe de Felipe Luiz, o foco é de não jogar a toalha para o Brasileirão e manter o sonho vivo. Flamengo e Bahia se enfrentam às 19 horas na Arena Fonte Nova, com o objetivo de continuar sonhando no Brasileiro. Uma vez Flamengo. Muito bem, agora sim, microfonado. Boa tarde. Seja bem-vindo Boa tarde. novamente à sua cadeira, Lucas Pedrosa. Obrigado. Boa tarde pra você. Vene Casagrande, tarde, boa Andy. tarde pra você. Ô, Vene Luiz, vem cá. Por onde que a gente vai começar? Cheio de fofoca, né? Aí depois você não gosta que o povo te chame... Você até gosta, né? De Vene Dias. Entendeu? É o nosso papel. Aqui, ó. Primeiro, vamos começar com esse assunto que tá aí? Que é o Flamengo já recebeu ou não o dinheiro referente à multa do goleiro Hugo Souza. Lembrando que o Hugo é do Flamengo, para Sim. jogar contra o Flamengo, aquela multinha clássica do Brasil, R$500 mil na conta, isso já havia acontecido e o Flamengo pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou ou não? Você comentou ontem que são 24 horas. Explica essa situação, Exatamente. Benito. Eu acabei de questionar um dirigente do Flamengo sobre o pagamento dessa multa ao Flamengo e esse dirigente me garantiu que, até o momento, o Pix não caiu na conta do Flamengo.
valor de R$500 mil. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou até adiantado. Antes mesmo de a bola rolar, o Corinthians já tinha pago ao Flamengo. Nesse caso, não aconteceu o pagamento da multa, da multa pela escalação até o momento. E aí muita gente me questiona nas redes sociais o que acontece se o Corinthians der mais um calote no Flamengo nesse caso. Nesse caso, em relação à multa pela escalação, o Corinthians só pode exercer a cláusula de compra prevista a partir do dia 10 de outubro se pagar esse valor também. Ou seja, para o Flamengo é tranquilo, pode até não receber os R$500 mil, mas por outro lado pode ter um jogador de volta retornando e valorizado, porque o Hugo Souza nesse momento está valorizado. Mas se eles decidirem comprar, eles vão lá e pagam uma multa. É isso. Se eles decidirem comprar, eles vão pagar o valor da opção de compra mais os R$500 mil. Nada mais é do que? Mas, esses R$500 mil seria com juros. Entende? Sim. Aí teria cobrança de juros e mora. Mas é igual quando você quer muito comprar um tênis e você não tem dinheiro. Aí tu vai lá, passa o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, e aquele dinheiro não existe na tua conta, mas o quê? Só se vive uma vez, Até 3 vezes é sem juros. Passou de 3, aí tem juros. Só que a gente faz com juros mesmo, entendeu? E o Corinthians acho que o Flamengo tá perdendo nesse caso. Perdendo não tá. Mas é uma jogada aí do Corinthians, tipo, entender. Agora eu não tenho essa grana, mas quando eu for comprar, eu pago tudo no bolo. Devo, não nego. Pago quando puder. Mas isso não é novidade lá no Timão, né? Isso não é novidade. É verdade. Ué, não é novidade. E é por isso que se fala muito em fair play. O povo quer jogar pra mim, pro meu time, mas na verdade é isso aí, ô Lucas Pedrosa. É essa preocupação dessas, vamos dizer, aventuras financeiras que um clube que sabe que não consegue pagar e vai lá e faz uma dívida, vamos dizer assim, né? Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu entendo que o Corinthians ele tem feito essa irresponsabilidade financeira desde o início da temporada, quando ele traz um jogador também agora que ganha mais de 3 milhões de reais dentro do futebol brasileiro, devendo quase 2 bilhões de reais. O Corinthians está virando uma bola de neve, mas pelo visto eles não estão nem um pouco preocupados com isso. Muito pelo contrário, esse investimento é para ter um retorno dentro de campo, que eu acho um absurdo, eu já falei aqui diversas vezes. Não é só o Corinthians que pratica inadimplência dentro do futebol brasileiro, mas o Corinthians acaba sendo o caso mais escancarado. Se ele tem que pagar um goleiro para jogar contra o time que pertence ao goleiro, ele deveria pagar, e ele não paga. O Cuiabá, por exemplo, é um time que está na zona de rebaixamento, que provavelmente vai ser rebaixado e que perdeu um jogador para o Corinthians. Então, assim, o Corinthians ele continua cometendo essas irresponsabilidades e, teoricamente, está brigando na zona de rebaixamento do brasileiro, mas está lá na Copa do Brasil e está também na Copa Sul-Americana, com jogadores que ele praticamente não consegue pagar. Então, assim, eu já falei 1000 vezes, fair play financeiro é para isso. É para que os clubes tenham responsabilidade e para que o futebol brasileiro tenha igualdade de condições. Dessa forma, vou tentar aqui, fechei contigo. Compro o teu jogador e não pago o seu jogador, tiro o seu jogador, tiro sua força dentro de campo e ainda tem o jogador pra mim, mas quando der eu pago. Eu não gosto disso não. Isso o golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí. Não é nem questão de ser fair play financeiro não, isso é doping financeiro. Eu gostei. Gente, na boa, esse exemplo que o Pedrosa acabou de mencionar do Cuiabá é um absurdo. Eles contrataram um dos melhores jogadores do Cuiabá e não pagaram até o momento, estão devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá, que é um clube que briga diretamente com o Corinthians na briga para não ser rebaixado para a Série B. Então eu acho um absurdo a postura do Corinthians, mas nesse caso, em relação ao Hugo Souza, o Flamengo está muito tranquilo. Inclusive, para quem não sabe, o valor da opção de compra é de 800 mil euros por 60%. Aí o Flamengo manteria 40% desse jogador para uma venda futura. Ô, Vene Casagrande, informação de agora, a gente viu o Alexandro falando ali, ele não foi relacionado não foi. pro jogo. O Flamengo acabou de anunciar que ele teve um desconforto muscular. Segundo o Flamengo, ele não tem lesão, ele vai ser apenas poupado para esse duelo, que é um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que na ausência do Alexandro, o Ayrton Lucas, embora tenha feito partidas bem aquém do que ele pode apresentar, o Ayrton Lucas pode suprir essa ausência do Alexandre aí, que fez uma boa partida contra o Corinthians, inclusive fazendo o gol da vitória. Internamente, Vene Casagrande, lá dentro do Flamengo, o que a gente está passando uma leitura aí em relação ao Felipe Luiz, ao Alexandre, aos jogadores, é que não se briga só pela Copa do Brasil, se briga também agora pelo Brasileiro também? Olha, eu acho que o Flamengo não pode jogar a toalha em nenhum momento. Embora, se a gente parar e analisar o cenário, é um cenário totalmente difícil. Mas o Flamengo tem que pensar em vencer sempre. Inclusive, antes do jogo da volta pela Copa do Brasil, o Flamengo tem 2 jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Pega o Bahia e pega o Fluminense. São rivais fortes e esses 2 jogos podem servir de preparação para esse duelo com o Corinthians,
que eu vejo como um duelo extremamente importante e até o momento da temporada o duelo mais importante. Porque o Flamengo nitidamente, até mesmo na postura pela diretoria do Flamengo, de pedir para mudar a data da Copa do Brasil, está priorizando a Copa do Brasil. Sim, eu concordo com essa postura porque eu vejo a Copa do Brasil bem mais tangível ao Flamengo do que propriamente o Campeonato Brasileiro. Viu a palavra que ele está usando agora? Você viajou, ele está lendo aquela apostila da banca de jornal para fazer concurso. Então explique, Veneu, o que é tangível? Tangível é algo que você pode... A se tocar, É né? isso, exatamente. Você pode encostar. O intangível é como se fosse um sentimento, por exemplo. Entendeu? Meu amor por você aí do outro lado é algo intangível. Ou inacalçável. Deu pra entender? Deu pra entender. Expliquei bem, professor? Obrigado, Venê Pasquale. Você que tá de óculos, você que é o professor. Ô, Lucas Pedrosa, como você faz essa leitura ali? Eu também acho que o brasileiro, ele é um campeonato tão surpreendente, né? E tão... ele muda o seu cenário. Em algumas rodadas você olha, por isso que eu acho tão precoce quando ainda no primeiro turno, tal time tem tantos % de chance de cair. Eu acho isso muito... eu acho isso muito ruim, porque eu não consigo... Eu consigo ver, ainda no primeiro turno, por exemplo, um time que, cara, calma aí, já cair agora... Né? Sim. Enfim, e pro título a mesma coisa, ô Lucas Pedrosa. Você calcula a matemática. A matemática ela é praticamente indiscutível. Só que o futebol ele não é uma ciência exata. Ele acontece coisas, por exemplo, o Fluminense tinha 8 pontos, estava na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado, e já conseguiu sair da zona do rebaixamento com a vitória de ontem. Então, assim, em relação ao Flamengo, eu não vejo o Flamengo sendo campeão do Campeonato Brasileiro. Para mim é zero chance. Eu cravo aqui, é zero chance do Flamengo ser campeão brasileiro. Mas o Flamengo tem que jogar o Campeonato Brasileiro primeiro, para alcançar as primeiras colocações, porque isso vale dinheiro. Cada colocação que você ganha dentro da tabela, você consegue ganhar um dinheiro a mais. E o Flamengo tem que se preocupar em quê? Independentemente das outras competições, da outra competição que é a Copa do Brasil, em classificar direto para a Libertadores, em ficar entre os 4. Porque se ficar levando o Campeonato Brasileiro no banho-maria, pode ser ultrapassado e pode ir para a pré-Libertadores. Então, na minha visão, o Flamengo tem que sempre ter o foco de vencer todos os jogos, de conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, pro lado financeiro, pro lado esportivo. Agora, falar em título, eu acho isso utopia, intangível. Eu não vou falar sobre esse assunto com vocês, eu vou só perguntar. Toda vez que acho que agora a grande imprensa e até... Você sabe como é que vai ser agora, sim, né? Sim, sim. Deixou chegar negócio desse negócio assim, né? Vamos falar muito disso. Inclusive uma pessoa que vai falar também, entendeu? Vai falar? Vai, ele vai Não, falar. não vou Ele vai falar. começar. Não Aí vou eu falar. vou começar o quê? Eu não vou falar. Por quê? Sabe o negócio de médico que não pode operar o filho? Não vou falar. Sabe? Eu não tenho capacidade... De falar qualquer coisa. Não tem. Eu não posso, porque eu faço parte do processo. Então eu não vou falar sobre isso, eu vou só perguntar, entendeu? Eu vou perguntar pra você, vocês sabem disso. Eu sempre gosto de motivar aqui os torcedores cariocas. É isso aí, não, ainda dá pro Vasco, ainda dá pro Fluminense, ainda dá pro Flamengo, vambora. Mas sobre este assunto, eu não vou falar opinar. então. O Botafogo tem 57 pontos. Para com isso, por que O você tá Palmeiras falando tem do Botafogo agora? 56. Cadê? E o Fortaleza tem 55. O Flamengo, com um jogo a menos, tem 48. Desculpa. Esse jogo a menos, só pra ressaltar, é contra o Internacional, que vem numa crescente absurda, e esse jogo é no Beira-Rio. Não dá. O Flamengo não vai ser Acabou campeão esse brasileiro. Não, pra mim, tá entre Botafogo e Palmeiras. Eu não descarto Fortaleza também não, porque o futebol é isso aí, né? Tá correndo por fora, mas se eu tivesse que apostar, E Botafogo agora tá ou Palmeiras. correndo só com isso, né? E ó, Foi eliminado do atrás do Sul-Americano. Flamengo está São Paulo com 47, Bahia com 45 e Internacional com 45. Que eu então, falei pra com mim, você a ontem? disputa do Flamengo Que eu falei? é muito mais se manter entre os 4 do que ser O que eu campeão. falei? Fala pra ele, pode falar. O quê? Mas você me falou várias coisas. Eu falei daquele, né? Eu falei, tem um time também que eu tô preocupada. Ah, ela falou de São Paulo. Eu- Ela falou de São Mas Paulo. no Brasileirão? Não quero falar sobre isso ao vivo. Olha só, eu vou te falar Gente, aquilo que eu te falei quando você me falou Respeitem isso. os meus medos e o meu respeito. O seu único medo tem que ser um verde. E o Palmeiras é enjoado. Olha só, a gente vai falar do Vasco agora, mas pra dizer que a CBF vai pagar, vai honrar... Não, em um na minuto. verdade, Como é só que pra vai ser Um justo, minutinho, um a minutinho. FIFA vai pagar o valor do salário do Pedro A na FIFA. CLT. A Isso. FIFA. E o Flamengo tá costurando um acordo com a CBF para que a CBF pague o valor do direito de imagem. Porque, pela regra, a FIFA paga do salário CLT. O que é salário CLT? O que está ali na carteira assinada. E, geralmente, o salário é dividido entre CLT e direito de É imagem. meio a meio lá, é? 60%.
60% geralmente, eu não tenho como cravar que do Pedro é isso, mas 60% CLT e direito de imagem é até 40%. Muito. Então tá aí, né, o Flamengo indo atrás da CBF ali, da FIFA, pra tentar recuperar pelo menos uma parte do dinheiro investido no Pedro, né? Porque o que acontece? O Pedro se contundiu enquanto foi convocado para a seleção brasileira. Foi num treino da seleção brasileira que o Pedro acabou se lesionando, infelizmente. Seria um jogador importante pro Flamengo e também pra seleção. O Pedro seria titular com facilidade nessa seleção horrorosa que a gente tem aí, sabe? Então, assim, o Flamengo foi atrás para tentar fazer com que eles paguem o salário do Pedro até o jogador voltar a campo. Pô, o Pedro vai ficar o quê? 8, 9 meses sem jogar? Então, assim, o Flamengo teria que arcar com isso. O salário do Pedro é mais de R$1 milhão, né? É um dos jogadores bem caros no Flamengo. Então, assim, o Flamengo foi atrás e, ao que tudo indica, conseguiu ali. A princípio, são 60%. O Flamengo pagaria 40% caso não consiga, mas tá tentando, como o Vene falou, né, costurando na tentativa de conseguir ali os 100% do salário do Pedro, para que o Flamengo não acabe não saindo no prejuízo, né? Já que é um time que cede bastante jogadores para as seleções, em especial a seleção brasileira. O Mengão já se prepara, vai enfrentar o Bahia no final de semana, um jogo bem complicado, mas o Flamengo vai com tudo aí para tentar chegar nessa sequência aí, né? Nessa sequência de vitórias, para tentar retomar uma boa posição no Campeonato Brasileiro. Olha que curioso, né? Se eu não estiver enganado, o Felipe Luiz fez a estreia dele pelo Flamengo como jogador lá fora contra o Bahia, lembram? Que ele até passou, ele até virou meme e tal, porque ele não estava na condição física exata. Acho que o Gilberto saiu arrancando, o Felipe Luiz ficou lá atrás. Tem alguma história desse tipo, se eu não estiver enganado. Você pode deixar a opinião aqui nos comentários. E agora a segunda partida dele como técnico será fora de casa contra o Bahia. Então, assim, curiosidades, né, do futebol. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!